Isso vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso vem mais rápido que você possa imaginar. Quando você fala e você ouve a sua própria voz. E você declara isso dentro de você. O que Paulo escreve em Romanos 8:11. Mas o que diz? A palavra está perto de ti. Na tua boca, no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Como tema esse pensamento aqui, trazendo a existência, trazendo a existência. O texto de referência está em Romanos, no capítulo 4, no versículo 16 e versículo 17. Romanos 4, 16 e 17, o tema é trazendo a existência. A palavra do Senhor diz assim: portanto, é pela fé, para que seja pela graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que há da lei, mas também o que há da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele em quem ele creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto. Muito obrigado, Senhor, pela revelação do Teu Espírito no nosso espírito. Espírito Santo de Deus, traz luz aos nossos corações. E nesse momento eu repreendo tudo aquilo que o adversário poderia tentar roubar, Senhor. A Tua palavra do nosso coração. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus, e que teu nome seja glorificado, hoje e todo sempre, amém e amém. Queridos, nós sabemos que o nosso Deus, a palavra do Senhor diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Nós sabemos que o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em nós. Nós sabemos que nós recebemos já o poder do Pai, nós recebemos a autoridade de Jesus, e nós recebemos a habilidade do Espírito Santo. Isso é fato nas nossas vidas. Não basta somente nós termos o conhecimento das coisas. É preciso nós colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Então Deus se manifesta através da sua palavra. Então muitas vezes nós estamos cheios de conhecimento, mas nós não colocamos em prática. E muitas vezes falamos, ministramos na vida das pessoas, mas chega a hora de você colocar na tua vida em prática, você não coloca. E nós sabemos que Deus, ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo só na teoria. E não temos praticado a palavra de Deus. Porque Deus, Ele se manifesta através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Então ela é viva e ela trabalha, ela se manifesta. Existe para alguns, a falta de entendimento referente à palavra da fé e à palavra da confissão. Muitas vezes, muitos não têm esse entendimento da palavra da fé e da palavra da confissão. Temos que entender que existem leis espirituais. Já falei aqui sobre muitas leis. Existem as leis espirituais que nós precisamos entender e aplicar nas nossas vidas. A palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é uma lei espiritual. Veja que nas Escrituras Deus sempre falou antes de fazer as coisas. Antes de Deus fazer as coisas, Ele sempre falou, Ele sempre antecipou. Por que Deus faz assim? Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, por exemplo, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus usa o profeta dizendo que de uma virgem ia conceder e daria um filho. O Deus forte, conselheiro, Pai de eternidade, estava falando sobre Jesus.
Então Deus sempre apresenta tudo claramente para as nossas vidas. E aquilo que Deus fala conosco, e eu pego essa palavra, eu aplico no meu coração, Deus vai se manifestar. O poder está no dizer a palavra do Senhor. Nós precisamos entender, tenho falado, tenho batido nessa tecla para que os irmãos desfrutem, que os irmãos possam viver essas coisas extraordinárias da parte de Deus na sua vida e através da sua vida. Marcos 11, 23, Jesus falando ali, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, ou seja, no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que diz, e assim será feito. Jesus está dizendo qualquer que disser. Então se a tua palavra, se a palavra do Senhor, ela pode estar na minha mente, mas muitas vezes não está no meu espírito. Então eu preciso ter essa palavra no meu coração, no meu espírito, e quando eu declarar esta palavra crendo, eu preciso crer que eu vou receber, e assim será feito. Olha o 24 diz assim, por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que eu recebereis e tê-lo-ei. Jesus não fala algumas coisas, poucas coisas, ele diz tudo. Se você pedir de coração no teu espírito, não a palavra logos, não com o teu conhecimento, mas com a revelação da palavra. Então nós sabemos que algumas coisas não acontecem na vida de muitas pessoas, as pessoas ficam frustradas. Porque muitas vezes, pastor, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho suplicado, mas isso não acontece. Essa palavra, ela precisa estar no nosso espírito. Eu estou falando da inspiração que vem de Deus. Porque eu tenho ensinado que eu e você, nós temos que ser o maior profeta da nossa própria vida. Aquilo que eu estou ministrando, aquilo que é ministrado aqui nesse altar, eu ministrei semana passada sobre a transferência de unção, que quando nós estamos ouvindo a palavra, o Espírito Santo está transferindo a palavra para nós. Quando estou liberando a palavra, você precisa abrir o teu coração. Esta palavra no teu espírito, no teu, olha, que Deus vai depositar na sua conta para o Natal 10 mil reais, aí você ficaria feliz? Quebraria teu 20 mil reais, 30 mil reais. Querido, não faz nem um mês que eu liberei uma palavra aqui. Você sabia que teve uma irmã que recebeu essa palavra? Ela tem 50 mil reais na conta dela? 50 mil? O sorriso dela está 18 por 32. Ela está aqui. Ela falou, pastor, você liberou, eu recebi. E quando fui ver na conta tinha 50 mil reais. O Natal dela vai ser hiper gordo. Nos convide para comer o pernil lá. Queridos, é assim, é declarar a palavra. Eu estou declarando, eu e você precisamos tomar posse. Precisamos tomar posse. Eu tenho declarado todo mês a minha fonte de renda. E o Senhor tem honrado de uma maneira extraordinária na minha vida. Começa a entrar de lá para cá. E Deus tem se manifestado de uma maneira poderosa. Porque nós é isso que eu estou falando com a igreja. Eu declarei que você vai receber e nós precisamos crer. Quantos depósitos Deus tem colocado na minha conta? O mesmo Deus, a Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoa, mas Deus faz acepções de atitude de pessoa. Então nós precisamos estarmos crendo. A palavra de Deus, ela produz fé das coisas que Deus nos deu. A palavra do Senhor, ela vai gerando fé no nosso coração das coisas que Deus nos deu. Essa é a palavra do Senhor. Isso são as leis espirituais, ela funciona. Mas você precisa ter consciência dessas coisas. Tem muita gente doente financeiramente, ou seja, financeiramente ando quebrado, ando endividado, ando sofrendo. São pessoas doentes
financeiramente, estão sofrendo, como tem muitas pessoas doentes fisicamente, doentes biologicamente. E nós temos na palavra do Senhor o recurso financeiro, nós temos da palavra do Senhor o recurso para nosso corpo físico, nós temos da palavra tudo que eu e você precisamos trazer à existência, declarar, confessar a palavra. Muitos de nós aprendemos que era no passado que era Deus que fazia todas as coisas. Eu, quando aceitei Jesus, eu aprendi, não, é Deus que faz todas as coisas. Então eu estou sofrendo, mas por que Deus não está fazendo? É que Deus está te provando, é que você está passando pela fornalha, é que você está passando pela olaria, é que você está passando por isso, pela prensa, é que Deus está com a mão sobre você para você crescer. Eu aprendi, cresci ouvindo essas coisas. Mas quando eu aprendi que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de todos aqueles que aceitaram, que receberam Jesus como Salvador, e que a partir desse momento eu tenho o direito, porque eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o direito de rogar, de suplicar, aconteça. Porque Jesus já fez todas as coisas. Nós somos o depósito da mão de Deus. Nós somos um celeiro para manifestar as coisas grandes, poderosas, tremendas. Não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Ou seja, você pode fazer acontecer as coisas. Você precisa ter essa consciência que você pode fazer as coisas acontecer. Porque muitos de nós aprendemos isto, muitas coisas erradas, achando que era certo. Não, o que Deus determinar lá, que Deus resolver fazer, para mim está bom. Mas olha a palavra de Jesus em Mateus 18. Jesus falando, em verdade vos digo, que tudo que ligardes aqui na terra será ligado no céu. E tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Jesus está falando, vocês que ligam e vocês que desligam. É vocês isso, ou seja, o Senhor colocou essa responsabilidade para mim e para você. É você que precisa fazer acontecer as coisas. Porque Jesus já liberou. Ele diz, aonde tiver duas pessoas em concordância, referente a qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu também. Você, casal, nem precisa orar com a tua esposa, você só precisa concordar. Porque quando o inimigo coloca a divisão, você ora um para lá, jejua, fica esquelético, tanto jejuar, nada vai acontecer, porque estão divididos. Então nós precisamos aprender. Você tem o conhecimento, mas você não pratica a palavra. Você tem o conhecimento que a Bíblia fala, por exemplo, lá em Tiago 3, 16, 17, que é onde há ciúme, inveja, sentimento faccioso, ali há toda sorte de coisa ruim. Está escrito lá, discute com a esposa, discute com os filhos, discute com o patrão, discute com o irmão, discute com a mãe, discute com o pai, e o diabo está lançando tudo que não presta. Aí você olha teu olerite, teu pagamento não dá para o próximo pagamento, você vive uma vida miserável, uma vida de sofredor. Por quê? Porque você vive discutindo, existem leis espirituais. Em vez de nós estarmos em concordância da palavra de Deus declarando, isso é um poder na vida, principalmente dos casais. Porque o casal é mais forte do que a igreja. A igreja está unida na alma e no espírito. O casal está unido no espírito, na alma e no corpo. A união é tão forte no corpo de casal que chega a gerar outras vidas. E por isso nós precisamos entender, amado, eu quero que você seja praticante da palavra de Deus. Por exemplo, quando Davi, ele derrotou Golias, você vê que Davi falou 5 vezes que ia decapitar Golias. 5 vezes ele diz, eu vou separar a tua cabeça do teu corpo. Ele dizia, quem é esse circunciso? Ele estava dizendo, ele estava declarando, ele estava liberando palavra. E muitos dizem, não, mas foi Deus que matou. Não. A unção, a inspiração, a unção estava sobre Davi. Mas foi a atitude dele, encarar
em se levantar e declarar a sua vitória. E assim como ele creu, assim como ele declarou, assim ele derrubou o gigante. Por quê? Porque Davi tinha unção, Davi tinha uma aliança com Deus. Eu e você temos a unção, eu e você temos aliança em Cristo Jesus. Eu e você temos aliança com Deus para vencer, para conquistar, para triunfar em todas as áreas das nossas vidas. Amado, como você conversa com as pessoas, como que o diabo, ele consegue roubar tanto a palavra, tanto a verdade da vida das pessoas? Em toda a Escritura se descobre que o poder de Deus está na sua palavra. Em toda a Escritura. Olha o Evangelho de João 1:1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Desde o princípio, Jesus estava no Pai. Desde o princípio, ele era a luz. Então a palavra do Senhor, a palavra de Deus na tua boca é Deus falando. A palavra de Deus no teu espírito é Deus se manifestando. Muitos dizem: mas você está agindo que nem um Deus. Você quer agir que nem Deus, você não é Deus. Mas nós já lemos a palavra do Senhor aqui. Muitos dizem, só que as pessoas, não, mas se for assim eu estou agindo como Deus. Mas quantas pessoas que estão, a maioria da humanidade estão agindo usando a palavra de Satanás. E para eles é normal. Derrota, medo, doença, enfermidade, xingo, blasfêmia, discussão, intriga. Mas quando se trata de usar a palavra de Deus, ele não tem fé para praticar esta palavra. Porque o salmista, o Salmo 82, 6 diz assim: e disse, vós sois Deus, o Filho do Altíssimo, todos vós. Veja como Davi tinha essa consciência daquilo que ele era no Senhor. A igreja precisa ter consciência. Nós podemos ter muitos problemas, mas eu tenho ensinado os irmãos que a importância de você ter a consciência quem nós somos em Deus. Que nós somos filho de Deus, filho do Altíssimo. O próprio Jesus fala no livro de João: vós sois deuses. E os fariseus ficaram indignados por isso. Por isso nós temos que dizer ao nosso Pai que nós somos filho do Altíssimo. Quando nós não entendemos as Escrituras, Satanás ele vem e rouba essas verdades das nossas vidas. Ele coloca dúvida. Então se ele coloca dúvida, aí Jesus falou, tudo que você disser crendo, creia que você recebeu. Você vai dizer este monte, sai daqui e lança no mar, e assim será convosco. E tudo que você estiver pedindo, creia que você recebeu, e assim será convosco. Essas são palavras de Jesus. Chegou o momento da igreja do Senhor viver essa realidade, declarar essa realidade, confessar essa realidade. Olha o que está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, que o visível não foi feito daquilo que se vê. Fundamento é igual substância. Então a fé é uma substância que nós precisamos entender, crer pela palavra de Deus, com nossos olhos espirituais. A fé é firme substância. Tudo começou com a palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. Amado, você precisa crer desse poder que se manifesta através da sua vida. Olha o que está em Gênesis, você conhece muito bem, Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra.
A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então havia as águas, havia as trevas, e o Espírito estava ali. E no versículo 3 a Bíblia disse Deus: haja luz, e houve luz. Então não basta você dizer que está cheio do Espírito Santo, se você não disser, se você não confessar a palavra de Deus. É preciso falar. E quando nós falamos, nós declaramos, ativamos a manifestação do poder de Deus. Por isso você não é mais vítima, não sofra mais. O Espírito pairava, mas estava esperando uma ordem. Assim mesmo o Espírito Santo está na tua vida. Deus traz muitas revelações, muitos pensamentos no teu espírito, mas muitas vezes você não fala, você não declara, você não libera. O Espírito Santo entra na tua vida para que você libere numa situação, numa causa, numa circunstância, e muitas vezes nós só pensamos e ficamos calados. Deus quer que você fale, porque a existência, ela vai se manifestar daquilo que você diz. Porque se nós não falarmos nada, Deus não vai manifestar nada. Os anjos não vão trabalhar em nosso favor. Então nós precisamos entender. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Olha em Hebreus 1:1 diz assim, olha, presta atenção aqui, Hebreu 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, no Velho Testamento, Deus falava pelos profetas. Nos últimos dias, está falando, nos últimos dias, depois de Cristo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Sendo Ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Ou seja, eu e você somos a expressão da imagem do nosso Pai. Assim como Jesus é, que está à direita do Pai. Então quando você precisa expressar, você é a expressão, a imagem. Essa imagem, a expressão que Jesus declarava o poder, manifestação. Por exemplo, o que é uma expressão de imagem? Se eu falar aqui para vocês, por exemplo, vocês não vão ver aqui, mas vocês vão ter imagem na sua mente. Se eu falar aqui, elefante, vocês não estão vendo nem uma frase, nem aqui saindo da minha boca elefante, mas você já tem a imagem, essa expressão que você tem que ver. Se eu falo um carro vermelho, você tem a imagem, a expressão desse carro vermelho. Por isso que quando eu tenho ensinado vocês, quando você for orar por alguma situação, ou seja, uma pessoa doente, você precisa orar com a expressão, com a imagem daquela pessoa curada. Você precisa orar com a imagem da sua resposta, das portas abertas, da solução do problema, da causa. Você precisa ter essa expressão, essa imagem, porque Jesus é a expressão e imagem do Deus Todo-Poderoso. E todo o poder manifestou através da sua vida. E esse mesmo poder Deus liberou para mim e para você, para que nós possamos também, nós somos a expressão da imagem, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que o Espírito Santo traz no teu espírito. E tudo que eu e você precisamos é manifestar esta verdade. Hebreus 1:3, sendo Ele a resplendor da sua glória, expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu e você também somos a expressão da imagem. Toda a palavra do Senhor é sustentada pelo poder dEle.
Então o Senhor já, assim como Jesus nos purificou de todo o nosso pecado, está à destra do Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então eu tenho ensinado sobre esta palavra de poder. Que quando você ora por uma pessoa, você consiga ver, orando consiga ver Deus liberando a resposta, o problema sendo solucionado, tenha essa imagem, tenha essa expressão no teu espírito, e é isso que Deus quer de mim, de você. Isso você vai trazer a existência, vai trazer a solução, vai trazer a resposta, vai desfrutar daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Jesus já fez por nós. Isso é fato para as nossas vidas. Por isso a Bíblia diz que podemos dizer que Jesus é a exata expressão de Deus. Por isso no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Se existe alguma coisa que deve ser feito aqui neste mundo, vai ser através da imagem, a expressão dos filhos de Deus. Através da minha vida e da sua vida. Eu e você somos a solução para a humanidade. Por quê? Aqui Ele conta o seu poder. O poder dele está na sua palavra. Na palavra dele o poder. Por isso nós temos que aprender. Não basta você ler todo dia a palavra, mas você não pratica essa palavra, você não põe em prática. Só que esse poder, ele tem que habitar dentro de nós. Esse poder tem que estar dentro de mim. E esse poder só está dentro de mim quando o Espírito de Deus está na minha vida. Olha que Jesus fala em João 15:7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quem está falando aqui? Jesus. Essa palavra, ela precisa, não uma palavra de conhecimento, palavra logos, mas a palavra rema, ela precisa estar dentro de mim. Ela precisa estar dentro do meu coração. E quando eu declaro esta palavra, eu libero esta palavra, eu oro esta palavra, eu libero esta palavra, o nome do Senhor vai ser glorificado, através da resposta, através da cura, através do testemunho, através daquilo que você se alegra com um sonho, um projeto, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. E a Bíblia diz que nós se tornamos discípulos do Senhor. Amados, muitas vezes as pessoas não entendem essas verdades. Ela acha que ela é tão pequenininha, ela é tão pecadora, ela é tão falha, ela é tão inútil, tão miserável, que não pode acontecer nada. Isso, o conhecimento, isso muda todas as situações e as circunstâncias. Porque a fé bíblica vem pela palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, ela te dá conhecimento. Nós lemos a Bíblia, ela te dá conhecimento. Esse conhecimento que você tem da palavra de Deus é logos, ou seja, teoria. Mas só que nós precisamos dar um passo maior. Que a palavra, quando essa palavra ela adentra dentro de nós. Muitas vezes essa palavra está no teu intelecto, mas essa palavra ela precisa descer para o teu espírito. Então se essa palavra desce para o meu espírito, essa é a palavra rema, essa palavra está dentro de mim. E aí eu tenho a revelação de Deus, e aí eu declaro, eu libero essa palavra, e Deus vai manifestar segundo a sua palavra. É simples assim. Este é o poder que vai manifestar através da sua vida. A palavra do Senhor dentro de você. Por isso que em Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da tua língua. Aquele que o ama comerá do seu fruto. Você pode ter tudo o que você disser, porque o reino de Deus está dentro de nós. Eu tenho ensinado isso. O reino de Deus está dentro de você. Então nós precisamos romper
Muitas vezes se bombardeia essa opressão que o inimigo vai tentar roubar de você esta verdade. É essa a função de Satanás, tentar colocar dúvida que é por isso que ele tenta acusar, você é pecador, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes você começa a aceitar essa sugestão, é por isso mesmo, eu sou pecador, eu sou falho, eu penso as coisas esquisitas, umas coisas que desagradam, e por isso que eu não consigo, é mentira de Satanás. Deus é o Senhor que já perdoou todos os nossos pecados. Ele é o Senhor que está dentro de nós, o seu Espírito. Eu e você somos a expressão da imagem do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós interpretamos errado a palavra de Deus. Às vezes as pessoas estão substituindo a esperança pela fé, o desejo pela fé, a vontade pela fé. Como assim, pastor? Muitas vezes aquilo que você diz, não, eu tenho esperança que um dia eu vou ter minha casa própria. Só que isso não é fé. E muitos acham que isso é fé. Não, tenho esperança. Eu desejo que um dia eu vou ter um carro do meu sonho. Isso não é fé, é um desejo. Eu tenho a vontade de ter isso, eu creio que um dia eu vou ter. Isso é uma vontade, não é fé. A fé, a certeza, é a convicção de que você tem aquilo. Muitas vezes o inimigo coloca essas coisas e você fica dizendo, é uma esperança, é um desejo, é uma vontade, mas isso não é fé. Nós temos tanto desejo, nós temos tanta vontade, mas isso não é fé. A fé é a palavra, a convicção, é a certeza que aquilo que não existe, mas você traz a existência crendo, é meu, testifica, eu recebo, eu declaro, eu vejo pelos olhos espirituais. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a Escritura nos ensina que a forma de liberar a fé é pelo meio da palavra de Deus. A fé é como um gerador, é como um dínamo. Pela confissão, você está acionando. Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, por meu Pai muitas nações se constituiu perante Ele, em quem Ele creu, a saber que Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Que significa trazer as coisas que não são como se já fosse? São coisas que nós estamos falando. Nós devemos confessar a palavra do Senhor. Por que, pastor, confessar? Porque a hora que nós tivermos a consciência que tudo que nós poderíamos imaginar, obter e ter, o Senhor já nos deu. Pedro fala isso em 2 Pedro 1,3, diz assim, visto como o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos são dadas preciosa e muito grandes promessas, para que por elas se vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. A Bíblia diz que o Senhor nos deu todas as coisas, mas você vai adquirir, usufruir, através do conhecimento, daquilo que te chamou para a glória e virtude, pelos quais nos foi dada preciosa e muito grandes promessas. Não basta você saber que existem muitas promessas se você não conhece as promessas. Se você não reivindica as promessas. Se você não tem visão daquilo que Deus já te deu. Então nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, pronto, Deus já te deu. Amado, tem muito, presta atenção que eu vou falar aqui. Tem muito crente gastando muito tempo orando. O que ele está orando, pastor? Tentando convencer Deus. Do que, pastor? Das coisas que Deus já deu a ele.
Tem muito crente fazendo campanha, muito crente orando, muito crente fazendo penitência, muito crente subindo no monte, muito crente orando, pedindo o que Jesus já conquistou para ele. Tentando convencer Deus. Deus já deu para você. Tudo o que você precisa é conhecer as promessas. Tudo o que você precisa é tomar posse da palavra e crer nessa palavra e declarar esta palavra na sua vida e através da sua vida. Porque na verdade deveria crer naquilo que Deus já fez. E aí eu estou orando, tentando convencer Deus a fazer aquilo que eu desejo. Por isso, amado, você nunca resolve problema. Presta atenção, você nunca vai resolver problema falando do problema. Você nunca vai resolver. Você vai resolver os problemas usando a palavra de Deus. Não adianta falar dos problemas. Use a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos a resposta, a solução para todos os problemas. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Ele diz, olha, envia a palavra. Declare a palavra, libere a palavra. Essa palavra ela sara, essa palavra liberta, essa palavra desfaz toda e qualquer destruição. Deus resolve sim os problemas, mas nós precisamos dar voz à palavra de Deus. Deus resolve todos os problemas, mas nós precisamos dar voz à palavra de Deus. Querido, você sabia que os feiticeiros lançam, aqueles que trabalham com voodoo, faz todo aquele ritual para cima das pessoas? Você sabia que não existe nenhum poder em si ali que pode te atingir? A não ser que você acredite naquilo que é sugestão. O diabo dá uma sugestão, e se você acreditar naquilo, aquilo vai tocar a vida da pessoa. Por isso nós não podemos receber, não aceitar nenhum mal contra as nossas vidas. Porque o diabo ele quer que você acredite naquilo que ele faz. E se a pessoa acreditar, ficar com medo daquilo que ele faz, então ele vê que ele age com direito na vida das pessoas. E aí ele causa o mal. Por isso que eu tenho falado aqui, se recuse ficar doente, se recuse ter enfermidade, se recuse pobreza, recuse miséria da tua vida, não aceite essas coisas na sua vida. A ciência médica já descobriu como o placebo funciona, por exemplo. Qualquer droga que vai se inventar, qualquer vacina, tem o placebo. Qualquer droga, qualquer remédio, sempre vão testar o placebo. Tem que ser comprovada pelo Departamento da Vigilância Sanitária, o placebo. O que significa placebo? Significa agradar. A ciência já descobriu, se você, por exemplo, gosta da cor azul, se der um remédio para você da cor azul, você é curado muito mais rápido. Se você gosta do amarelo, se você gosta do vermelho, se der uma cápsula, um remédio amarelo, vermelho para você, você vai absorver aquele remédio, vai ter mais convicção de que aquilo vai fazer o bem para você, porque você gosta daquela cor. Tem um amigo meu, um médico aqui, de vez em quando ele vai em casa, agora faz hora que não vai, e ele sempre tratou uma senhora, ele estava me contando esse tempo atrás, acabava que o medicamento, ela marcava uma consulta com ele, falou, doutor, eu preciso tomar esse remédio. Ele falou, mas você está curado, não, eu preciso, me faz muito bem. Aí ele mandou fazer uma fórmula, só farinha. E aí ela veio consultar no outro mês com ele, e falou, olha, essa é uma medicação nova aqui, ela tem as mesmas coisas, até melhor daquela que você toma. Tome isso aqui para você ver o que vai acontecer. Vai e tome, depois você volta a conversar comigo aqui. Aí a paciente pegou aquele medicamento e tomou durante todo o tempo. 60 cápsulas.
Voltou, doutor, foi muito bom, ótimo aquelas cápsulas. Nossa, estou bem, estou tranquila. Me receita mais. Falou, não. Eu mandei fazer essa forma. Só tem farinha, não tem nada aí que você acha, alguma química que você acha. Como assim não tem nada? É assim que Satanás age na mente das pessoas. É assim que o inimigo coloca na vida das pessoas. Por isso não aceita a doença. Não aceita a enfermidade, não aceite. O poder estar no acreditar. É sempre assim. A ciência médica provou que funciona desta forma. E o inimigo engana as pessoas desse jeito também. Porque nós temos o poder de cura nas nossas vidas. Está bem claro lá em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele há de vivificar o nosso corpo mortal. Porque é o mesmo que habita na minha vida e na sua vida. Então o inimigo usa esses meios, essas formas, esse jeito, essa sugestão para tentar nos atingir, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Então não aceite. Então sabemos que toda a matéria é constituída. Nós sabemos que toda a matéria, algo muito importante, quero falar para você, já preguei sobre isso aqui. Toda a matéria é constituída por onda sonora. Quando você abre a tua boca, você declara, isso manifesta um poder tão grande através da tua voz, da tua palavra. Eu ensinei aqui que você precisa declarar as palavras e você precisa ouvir aquilo que você fala. Olha que a palavra aqui que nós já lemos, Marcos 11:23. Em verdade vos digo, qualquer que disser este monte. Então Jesus está dizendo, qualquer que disser. A palavra falada, ela traz onda sonora. Essas ondas são energia, que ela vai afetando as coisas. E por isso, você não duvide no teu coração quando você declara, você fala. Sabia que nós temos dois ouvidos, o ouvido externo e o ouvido interno? Quando você declara a palavra, você libera a palavra, você ouve a tua voz, o teu ouvido interno traz essa onda, esse som para o teu espírito, e através do teu espírito vai manifestar o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. É assim que funciona. Então, muitas vezes nós aprendemos a fazer oração silenciosa. Deus sabe, Deus sonda. Mas quando você está em batalha, quando você está declarando, você precisa falar. Declarar. Então isso quer dizer que eu e você devemos ser consistentes naquilo que você vê e naquilo que você crê. Não libere palavra naquilo que não merece. Ou aquilo que parece. Não libere palavra. Fique com a palavra de Deus. Libere palavra naquilo que você tem convicção, certeza. E Deus vai manifestar na sua vida e através da sua vida. Amado, assim você vai trazendo existência. Assim Deus vai operando na sua vida. E eu quero que você entenda essas coisas. Muitos dizem, pastor, eu creio em Deus. E se eu creio em Deus, então nem preciso do médico. Não. Os médicos também são instrumento na mão de Deus. Por mais que você vai no médico, você vai receber alguns medicamentos. O médico vai passar alguns remédios. E nós sabemos que a maioria deles simplesmente vai atuar no sintoma daquela enfermidade, daquela doença. Porque quem cura realmente é Deus. Mas Deus também usa os médicos. Ele usa os médicos. Então Deus dá sabedoria a eles também. Então eu não sou contra, não é porque faz 41 anos que eu sirvo a Jesus, que eu nunca fui no médico, eu não sou contra você ir no médico. Mas o que eu quero que você entenda, que é possível você viver uma saúde plena na palavra de Deus, você ter saúde divina, saúde física, saúde biológica, você viver uma vida vitoriosa, crendo na palavra de Deus, é possível sim. Amado, o avivamento que Deus
está prometendo para nossas vidas, nós precisamos entender esses princípios. Porque a qualquer momento você vai estar diante de situações, porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus cura a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida. Então quando você tem tudo isso na sua consciência, que você está preparado, Deus vai colocar as pessoas automaticamente diante de você, e tudo que eu e você precisamos é liberar aquilo que você tem certeza, aquilo que você tem confiança, aquilo que você crê, e a partir dali é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10:17. A palavra de Deus provê a fé. O que é requerido para manifestar? A fé é esse poder requerido para manifestar essa substância das coisas que Deus nos deu. Então quando você acessa as promessas de Deus, a tua fé provê isso. Então o acesso é uma promessa de Deus. Por isso que eu falo, a promessa, bênção para todo mundo. Promessa é só para os filhos. Então quando você acessa a lei da palavra, as promessas de Deus, Deus vai prover através da sua fé. Você vai encontrar fé para curar, fé para libertar, fé para trazer à existência aquilo que não existe. E aí você vai dizer para as crianças na fé, para os neopios, que Jesus já levou na cruz do Calvário toda a doença dele, toda a enfermidade, todos os pecados. Olha que Pedro escreveu em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo nossos pecados sobre o seu corpo, sobre o madeiro, sobre o seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Isaías 53:4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então isso eu sempre falo para os irmãos, quando eu prego isso aqui, estou falando para as crianças espirituais. Eu estou desenhando, né? Que Jesus já levou toda a doença, toda a enfermidade, todo o nosso pecado, todas as nossas dores. Agora quando eu falo para os filhos rulhos, eu falo aquilo que está em Romanos 8:11. E se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é o filho rulhos? Maduro. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que habita em vós. Então o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Esse poder do Espírito Santo é autossuficiente para curar toda e qualquer dor, enfermidade, toda e qualquer moléstia no meu corpo. Esse você fala para os rulhos, os maduros. Para as crianças, eu não depio, você não, Jesus levou na cruz, mais de 2000 anos atrás. Não está errado. Só que muitas vezes a criança não entende que esse poder, o Espírito, habita dentro de nós. Aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de nós. Que vai vivificar também o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em nós. Isso vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso vem mais rápido que você possa imaginar. Quando você fala e você ouve a sua própria voz. E você declara isso dentro de você. O que Paulo escreve em Romanos 8:11. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está perto, está dentro de ti, no teu coração. Essa é a palavra da fé. Você prega, você declara, você profetiza, você libera. É isso que o Espírito Santo de Deus tem despertado as nossas vidas. Não sofra mais. Você tem um poder curativo na sua vida. Você tem um poder para ressuscitar os mortos. Você tem poder para curar os enfermos. Você tem poder para operar milagres, sinais, maravilhas através da sua vida.
vida onde quer que você estiver. A presença de Deus, a unção na tua vida, isso faz toda a diferença. Você é a imagem expressa de Jesus aqui neste mundo. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você crê nisso, igreja? Amém? Quando nós entendemos esse princípio, você começa a ouvir com o teu ouvido interior a sua voz. Isso desce para o teu espírito. Então os milagres vão começar a acontecer na sua vida. O teu ouvido interno pega isso e coloca dentro do teu coração, do teu espírito. E você vai profetizando esta palavra. E Deus vai manifestando com o seu poder. Porque Deus é fiel à sua palavra. Esta é a base daquilo que Jesus pregou. Esta é a base. Tudo que você disser crendo e não duvidar no seu coração. Esse é o princípio da lei da fé. Se você crer no seu coração, você vai ter que, qualquer coisa que diga, que você disser, essas são palavras de Jesus. Se você crer no teu coração, tudo que você disser vai acontecer. Essas são palavras de Jesus. Isso tem que estar dentro de nós. Eu sei que é uma batalha. Eu sei que é uma guerra. Eu sei que não é fácil. Mas esta é a verdade. E a palavra do Senhor nos choca mesmo. A palavra do Senhor nos confronta mesmo. Mas tudo que nós precisamos é receber. Esse é o princípio da lei da fé. Haja dessa forma, declare dessa forma, e você vai ver as coisas acontecendo de uma maneira grandiosa, poderosa. Recebe essa palavra, igreja. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.